o passinho do brega funk é dança? E aí, galera, hoje eu vim trazer mais um tema bastante importante aqui pra gente se falar sobre a dança. E o primeiro tópico que eu trouxe aqui pra vocês é o que é dança. Então, primeiramente, antes de responder, né, se o passinho do brega funk é dança, né, se um dançarino de passinho pode-se dizer que é dançarino de passinho, então vamos iniciar aqui o que é dança. Então eu coloquei aqui já o que significa, o que diz no dicionário, né? Não que o dicionário seja verdade universal, que a gente vê que até o próprio dicionário, né, às vezes peca, né, em suas atualizações, mas vamos lá. Dança, substantivo feminino. Arte e ou técnica de se dançar. 2. Conjunto organizado de movimentos ritmados do corpo, acompanhados por música ou não, ou só por um som do meu próprio corpo, ou pela minha respiração e por aí vai, né? Já é caracterizado dança. Então aqui tem, a dança é uma arte cênica super antiga, e ela está ao lado sempre do teatro e da música. No Egito já se valorizavam e já se praticava, né, as chamadas danças astrológicas em homenagem ao deus Osíris. E na Grécia era sempre vinculada aos jogos, em especial aos Jogos Olímpicos. Então, assim, a arte da dança, ela é muito antiga. E a gente pode ver que ela é caracterizada e reproduzida de diversas formas e de diversos significados. Vai da intenção de cada uma daquelas pessoas, né, de o porquê que você dança, o porquê que aquela pessoa dança, né, do porquê de dançar, o que é que tem por trás daí. E aí embaixo tem, né, que eu coloquei também, o que é um dançarino ou dançarina. É um dançador de profissão, né, se for no masculino, e no feminino, mulher que dança por profissão. 2, relacionado à dança. Então você pode dançar, pelo dicionário, se você dança profissionalmente, você é um dançarino ou uma dançarina por profissão. Bailarino ou bailarina, no caso de mulher que dança profissionalmente. Mulher que dança balé profissionalmente ou não, ou dançarina, que é o seu, né, substantivo que vem aí. Então, nessa primeira questão, vocês já podem dar uma refletida, já nesse nossa primeira deixa, né, sobre o que é caracterizado dança. Então, já antes de responder, né, vamos para nosso segundo tópico. Quando eu posso me nomear um dançarino profissional? Então, eu coloquei um pontinho aqui. Você pode se nomear um dançarino profissional? A palavra já está dizendo aí, profissional. Então, você precisa se profissionalizar. E como você se profissionaliza como um dançarino? Se você não quiser, no caso, ser um professor. Então, você vai ter que estudar, fazer aulas, fazer workshops, fazer cursos, estudar aquela modalidade que você deseja reproduzir, deseja ser um dançarino profissional. Então aí que entra. Se eu não tiver na minha cidade, no meu bairro, não tenho condições de pagar para fazer curso em outros locais que tenham a minha modalidade. Então, como eu vou me profissionalizar? Nesse caso, você vai ter que buscar realmente sozinho ou sozinha, né, estudar aquela modalidade, se especializar até chegar a um ponto em que você possa ter condições para viajar, fazer outros cursos, ter aula. O meu caso, quando eu iniciei, né, principalmente em relação ao reggaeton e ao twerk, que eu sou a pioneira aqui na Paraíba dessas modalidades, eu sou pioneira do reggaeton, uma das pioneiras no Brasil, e eu sou pioneira do twerk aqui na Paraíba. E não só do twerk, né? Assim como o afrobeat, aqui não havia outras pessoas que dançassem. A Kizomba Lady Style também, super escasso, eu não conhecia ninguém que praticasse. Depois de um tempo começou a aparecer. Então eu tive que o quê? Ir atrás de artigos, ir atrás de vídeos, estudar, até chegar a um ponto que eu consegui entrar numa universidade e eu
fundamentei o reggaeton aqui no Brasil, que não se existia. Então, como eu não tinha como fazer aula aqui no Brasil, já que não tinha profissionais, eu não tinha como viajar para fora para estudar, eu fui quem estudei e tive que fundamentar a dança, colocar os nomes dos passos, ver de quem era cada passo, o nome das criadoras. Se a gente não tinha acesso ao nome dos criadores, a gente colocava lá a nomenclatura do passo e da região que possivelmente foi criado. Eu também criei movimentos, também criei passos e coloquei nessa fundamentação. Então eu fundamentei para poder hoje o reggaeton aqui no Brasil ser considerado dança, ser considerado realmente uma dança formalizada, para que a gente possa estar usando ela em sala de aula e ministrando cursos, workshops e cursos de formação e tudo mais. Então, assim, se você quer ser um dançarino profissional, primeiramente você tem que ser muito bom, tem que se profissionalizar para que você possa ser convidado para fazer show, para fazer parte de algum balé, de algum cantor. E aí que tá, eu posso me dizer um dançarino, uma dançarina profissional sem eu ter o DRT? Então, né, eu coloquei um outro tópico mais pra frente sobre fiscalização, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas em relação a isso, já adiantando, é possível, pois aqui, principalmente na Paraíba, não tem essa proibição. A gente vê que já começa uma desigualdade aí de tanto de classes, com uma exclusão de certos estilos já nessa parte. Para se dançar em alguns teatros e para receber pela Secretaria de Cultura em alguns locais, você precisa ter sua DRT e provar que você é um dançarino profissional ou um coreógrafo, se for o caso de você ter coreografado tudo aquilo ali. Então você tem que provar sua DRT. A DRT vai provar o quê? A quantidade de anos que você já pratica, que você já é um dançarino, que você já estuda a dança, através de reportagens, de fotos, de workshops, de todo um arquivo que você precisa ter para tirar a sua DRT. Então isso é uma certa forma de provar que você realmente é um profissional daquela área, né? Então já inicia daí. E logo depois de tudo isso, quando você começa a trabalhar e ganhar dinheiro com a dança, então você já está tendo a dança como profissão. Então você pode dizer que você é um dançarino ou uma dançarina profissional, você já está recebendo. Então a gente tira daí a mesma coisa. Se você vai num show, vamos dizer que tem um cantor de funk ou de brega funk, ninguém vai pedir para esse cantor o registro dele, entendeu? De música. Ninguém vai pedir, um exemplo, para Sandy Júnior, para os dois, vão pedir lá, quando for no show, o registro deles de músico, para eles poderem fazer um show. Então, assim, em certos locais não existe essa fiscalização. Então você pode cantar, já tem um trabalho na música e nem por isso vão estar lhe cobrando, mas cadê sua formação em música? Cadê isso aqui? Não, você já é um cantor. Se você canta, você trabalha com aquilo ali, você pode se dizer que é um cantor profissional, sim. Em relação a professor, aí já é outra área que a gente vai entrar agora. Quando eu posso me dizer professor de dança? Então, isso é bastante complexo e eu não quero aqui apontando ninguém, nem ofendendo ninguém, tá? Isso aqui são apenas reflexos de estudo e eu estou só repassando para vocês, para que vocês tenham essa noção, tanto para vocês não estarem julgando, apontando outras pessoas, como para vocês puderem, para que vocês possam refletir sobre vocês mesmos, tá bom? Tanto quanto vocês, quanto para não estar com preconceito com outras pessoas. Então, é necessário que eu dê essa tapinha na cara de algumas pessoas agora. Então escuta aí. Para você se dizer professor, você precisa se formar numa universidade em que você possa ter estudado educação docente, para que você possa ter estudado sobre disciplinas super importantes, para que você atue como um professor realmente, tá? Isso aí, qualquer professor está no mesmo barco, seja de dança, seja de música, seja de qualquer coisa. Então, seria muito importante que você fosse formado, porque tem disciplinas na universidade que passa, tipo, principalmente, super importante, que em qualquer outro canto assim você não vai ter essa cadeira: ética profissional, direito,
anatomia, para que você conheça os músculos, os ossos do corpo humano, para que você tenha esse cuidado a mais com o corpo do seu aluno. Primeiros socorros e por aí vai, metodologia científica, você aprende como planejar uma aula, como fazer um plano de curso, como fazer um plano anual inteiro, como você fundamentar uma dança, como você vai muito, você aprende muitas coisas que a gente vê que fora da universidade a gente não tem. E eu entendo que tem muita gente que não tem acesso à universidade, não tem oportunidade também de pagar, né? Eu tive essa oportunidade depois de 3 anos reprovando no vestibular. Eu consegui entrar numa universidade pública, eu me formei na UEPB em licenciatura em Educação Física e bacharelado em Educação Física e passei praticamente de 5 a 6 anos fazendo parte de um grupo de pesquisa só sobre dança para que eu pudesse me especializar realmente na área da dança. Então aqui em Campina Grande não se existia o curso específico de dança, então era uma opção para quem queria trabalhar com a dança, esse curso, tá? Porque a gente tem disciplinas de dança, a gente tem esses grupos de pesquisa que você pode, né, ser direcionado para as áreas que você quer atuar, seja dança, seja esporte, seja, tá? E por aí vai. Então, gente, para ser assim o título de professor, o ideal seria que você tivesse o seu diploma, a sua formação. Só que como aqui também não tem uma fiscalização, existem os 2 outros títulos que é liberado para atuação: instrutor e monitor. Qual a diferença? Instrutor, você vai instruir, orientar os seus alunos para reproduzir aqueles movimentos e tudo mais. Então assim, professor é diferente também de coreógrafo. Coreógrafo, ele vai coreografar as músicas e passar para o aluno, só que de certa forma ele vai precisar ensinar os movimentos para aqueles alunos, né, que estão ali em sala de aula. Então você vai precisar passar. Se você precisa passar, você precisa ensinar. Se você vai ensinar um movimento, então você já está instruindo, orientando e acaba que está ensinando, né, ao seu aluno. Só que você não vai ser tão apontado caso aconteça alguma coisa. Você era o quê? Um instrutor, entendeu? Você não era um professor. E aí o monitor geralmente é orientado pelo professor em sala de aula. Então tem um monitor ali orientando, tem um professor orientando o monitor e dizendo e guiando o que você vai fazer com os seus alunos. Orienta aquele, você vai fazer dessa forma, isso, aquilo. Então, geralmente, o monitor é orientado pelo professor. O instrutor, ele faz um curso, ele aprende e vai reproduzir aquilo que ele aprendeu ali num curso, fora a parte, né, em sala de aula, sempre orientado por um professor, tá? Então, existe essa diferença. E até em relação à DRT, que a gente vê, existe a DRT de dançarino, de coreógrafo, então tem essa diferenciação aí. Você não, geralmente, né, a gente vê que a maioria das pessoas que trabalham com a dança se diz dançarino, coreógrafo, professor, tudo, né? Então tem gente que tem essa capacidade de ser tudo, já tem outras pessoas que têm facilidade mais em alguma dessas coisas. Então assim, eu vejo muita gente, principalmente profissionais, que são instrutores, se dizendo professor e até aí tudo bem, só que ficam apontando, dizendo isso não é dança, isso é dança, a minha dança é melhor porque ela é clássica, ela é realizada pela elite. Então aquele público de periferia, aquelas danças de periferia não podem ser considerados dança. E isso, se você é um profissional e estudou, nunca vai sair da sua boca, nunca, porque você tem ética profissional. Entendeu? Que você pode não aprender. Se eu não tivesse entrado na universidade, talvez eu nem tivesse. Ou talvez eu tivesse, mas eu teria que buscar mais, aprender sobre isso e levar muitos mais tapinhas na cara para poder falar sobre isso, tá? Então, a gente já entra aqui. Fiscalização no Nordeste. Como eu falei, aqui a fiscalização é muito falha em relação à dança e a gente não tem uma fiscalização. Então, como a gente vê aí em vários outros cursos de outras modalidades, né? Não existe isso. Então, um exemplo, você se forma em dança, se forma em educação física e aí vai numa academia ou no estúdio de dança, você vai receber aquele mesmo valor que um instrutor de um exemplo fit dance, que tem uma tabelinha lá, você faz o curso,
paga aquele valor, aquela taxa, 500, 600 reais, não sei bem quanto é o valor. Então você faz aquele curso de 2 dias, se você for aprovado, você já pode atuar como instrutor, e não necessariamente você precisa ter uma formação em dança, tá? Então você vai ser um instrutor daquela modalidade, e geralmente as pessoas sempre colocam essa modalidade em academias, e aí precisa ser fiscalizado por um professor. E para vocês verem como é complexo essa questão de professor, até na própria educação física, a gente não é liberado para fazer tudo, tem uma diferenciação. Para eu poder atuar em academia, eu preciso ser bacharel, preciso pagar disciplinas de musculação, de várias outras coisas que não tá vindo aqui na minha cabeça agora, cinesiologia, não sei o que, biomecânica e tal. Preciso pagar no bacharelado. E se eu quiser atuar como professora em escola, uma escola de dança ou escolas que a gente vê municipais, estaduais, particulares, atuando como realmente professora, eu preciso pagar as disciplinas que tem no curso de licenciatura. E isso serve para os outros cursos também, tá? Não é só dança, só educação física. Então, assim, como eu falei, num show, principalmente de brega funk, você não vai ser barrado e vai dizer, cadê sua carteirinha para poder você receber e provar que você é um dançarino profissional. Não tem. Então você pode começar a estudar bastante uma modalidade, um exemplo, ser muito bom. O que é que vai dizer que você é bom, que você é uma referência naquilo ali? Não é você que vai se dizer que você é referência, que você é bom, não. São as pessoas e os outros que vão lhe falar. Você vai perceber quando todos os outros começarem a lhe ter como referência, você começa a ter a noção de que você está conseguindo chegar no patamar legal. Então você vai começar, você pode ter 1 mês de dança, 2 meses, já tem facilidade para dançar, e aí vai trabalhar como dançarino em um show de brega funk ou tudo mais. Você já é um dançarino profissional, então você tá ali. E o que resta a você é o quê? Continuar estudando, continuar persistindo para que você consiga cada vez mais elevar o seu patamar. E aí, vamos à nossa finalização. Primeira coisa, respeito, tá? A todas as modalidades, a todas as danças e a todos os profissionais. E diga sempre não ao preconceito. E aqui, ó, eu coloquei: todas as danças possuem técnica. E a gente finaliza com esse conteúdo, essas questões, né, que foram colocadas aqui sobre passinho do brega funk. É dança? É dança. E tem técnica. E tem tudo que as outras danças têm. Tá? Então a diferença aqui eu estou falando sobre o passinho do brega funk porque é mais perto da minha realidade, tá? Eu sou paraibana, moro aqui no Nordeste, na Paraíba, e sempre circulo entre essas 2 cidades, né, Campina Grande e João Pessoa. Então eu tenho essa cultura aqui de perto e eu consigo ver, consigo analisar e enxergar. E as técnicas, minha gente, não é fácil não é fácil. Tem gente que olha assim um vídeo de um menino dançando, ele só tá rebolando aí, ou só tá fazendo aquilo ali. Isso não é dança não, ele só faz uma coisa só, não é uma coisa só não, tá? Então aí, onde entra? Para ela ser formalizada, só precisa de uma coisa: alguém que consiga entrar numa universidade e que fundamente a dança. Assim como eu falei, eu fundamentei o reggaeton. Se eu quiser fundamentar o brega funk, eu fundamento. Então assim, não é dizer que eu não criei o reggaeton, eu criei o dembow dance, é diferente. O dembow dance é a minha fundamentação. Então eu misturei os movimentos que existem do reggaeton com outros tipos de dança também e uni. Se você quiser criar uma modalidade de dança, você pode sim. Se você estudar, você vai ver que você pode criar uma modalidade nova, você pode criar passos, você tem aí um universo lindo e enorme aí que você pode estar alcançando e desfrutando de várias coisas legais. Então, o que basta para o brega funk ser o brega funk passinho, ser realmente assim registrado e que você possa atuar dentro de sala de aula e dizer tal. Falta alguém chegar e sentar e dizer, ó, como é o nome desse aqui? Quem criou esse aqui? Se tiver acesso ao nome dessa pessoa, coloca o nome dessa pessoa, você vai fazer todo um artigo, tudo bem direitinho. Então o que? Vamos fazer de conta que o nome desse passo é pingolino. Passo pingolino. Como é que reproduz esse passo? Você vai, flexionar suas pernas, jogar o seu, região pélvica para frente,
a base das mãos até hoje, gente, já faz o que? Uns 2 anos que eu tô pesquisando sobre o brega funk e o passinho, e até hoje eu não faço como muitos dançarinos realmente assim, a raiz, né, gente? Vamos dizer assim, que vive e respira isso. Todos os dias está lá dentro de casa fazendo seus vídeos e dançando, treinando, ensaiando, estudando essa modalidade e os seus movimentos para pegar o gingado, pegar a ginga. Gente, isso não é fácil, até hoje eu não consigo fazer. Então esse aqui, vamos fazer de conta que é o passo pigolino, tuk. Já é um, ó, coloquei lá, ó. Pode se ensinar em sala de aula, eu coloquei lá, tal. Segundo movimento que a gente vê no brega funk, o do ombrinho. Super difícil, de gingado, que a gente relaciona muito, eu gosto de relacionar muito essas danças que surgem assim na rua, é muito parecido com, por exemplo, as danças africanas, que a gente vê o kuduro. Você chega lá, eu não fui, né, gente, ainda pra África, mas eu tenho muita vontade de conhecer. Mas você vê nos vídeos, é super natural, os meninos de um bairro lá, tudo rebolando, em culto religioso, tá lá rebolando, ele já tem aquela coisa assim. Mas uma coisa também, gente, que a gente não pode estar sempre relacionando, não é porque uma pessoa nasce no lugar que ela é experta naquilo ali, não, tem que treinar. Então se a pessoa nasce lá em Recife, na raiz do passinho, se ela não estudar aquela modalidade, ela não sabe. Tipo, eu moro aqui em Campina Grande e nem por isso eu sou expert em chachado, muito menos em forró, porque não foi a modalidade que eu escolhi pra estudar e pra ser um especialista. Então eu não sou boa nessas modalidades. Então eu faço chachado, nem faço certo, porque eu nem sei fazer direito. Então tem muito disso também. Então se alguém registrar, botou o nome do ombrinho, como é o nome desse passo, é tal passo, quem foi que criou, ir atrás dessas pessoas, colocar lá, formalizar, tudo bem direitinho, colocar as movimentações do quadril, que tem umas bem diferentes do twerk, que tem umas bem diferentes de outras modalidades, tá? Que é bem específicas do brega funk. Tem muito no brega funk que usa twerk, que usa funk, eles têm essa mistura, mas a mistura é o que faz surgir várias danças. Não tem dança pura, não tem uma dança tipo, é pura só isso, não, sempre são coisas misturadas, misturou com uma dança, teve referência daqui, dali e daqui. Então, resumindo, passinho do brega funk tem técnica, e tem muita técnica, e não é todo mundo que consegue fazer, você tem que treinar, você tem que ser muito bom ali, todos os dias ter que estar treinando para você conseguir. Então eu admiro muito esses dançarinos e dançarinas, né, que conseguem ter muito acesso. Eles conseguem ter muito acesso naqueles vídeos e tudo mais, é porque eles se esforçam, eles estão ali dançando todo dia, estão treinando, e não é eles que estão se dizendo, são as pessoas que veem. Então, se você não tá no nível, talvez seja culpa sua mesmo, entendeu? Então, gente, pra finalizar, eu coloquei isso aí, sobre formalização, né? E como eu falei, coloquei até a gente pra fechando agora, ó. A pior parte é ver muitas pessoas, muitos profissionais criticarem o funk, o brega funk, o twerk, mas pegam uma música que estourou e usam dentro de sala de aula. Pra quê? Pra se promover em cima de uma modalidade que você diz que nunca vai ser considerado dança, ou numa modalidade que você diz, isso não tem técnica, entendeu? Então por que você chega a usar em sala de aula? Porque você tenta fazer lá, faz a coreografia e no final, faz um passinho que nem sai direito. Entendeu? Então o que? Não se aproveite então, tá? Se não gosta, gente, é respeitar. Se você não gosta de balé clássico, tá? Eu raramente vejo essas pessoas que dançam funk, brega funk, twerk, outras modalidades criticar o balé. Mas e por que dançarinos de balé criticam? Por que dançarinos de dança de salão criticam? Sabe? Eu sempre vejo uma desigualdade em relação a isso, a críticas, de onde vem mais crítica, sabe? Então, gente, vamos refletir e vamos levar, né, esses conteúdos, essas coisas que foram faladas aqui na aula para nossa vida. Vamos tentar estudar mais e tentar evoluir. Eu preciso evoluir muito também em relação a muitos tópicos que eu falei aqui.
em relação a muita coisa também que eu preciso estudar. Tem muitas outras coisas, né? Eu não sei nem dizer para vocês se alguém já fundamentou o passinho, porque eu não foquei em estudar o passinho, eu quis apenas trazer essa discussão para que vocês reflitam, tá? Mas pode ser até que alguém já esteja iniciando uma pesquisa sobre, já tenha fundamentado. Então, é isso. Beijo. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Beijão.